Nós tínhamos um grupo lá, era engraçado, a ginecologia de lá era muito pequenina, tinha 3 leitos só. Mas ali a gente fazia de tudo, né? Chegava fim do ano, nós fazíamos a festa de Natal. Durante o ano eu ia comprando os copinhos, os pires. Tínhamos já um armário lá guardado para guardar isso, para o fim do ano. Aí cada uma levava uma coisa. A nossa madrinha, que era foi a viúva morava lá no Ipiranga. Foi uma das... Hein? Não, o João já foi depois. E Celina Moraes Rego era a nossa madrinha. Todo ano ela ia para lá e comparecia com os docinhos dela, o bolo dela e tudo mais. E ela era avisada com antecedência, porque não era de negócio de... Não, a gente avisava, olha, vai ter o Natal nosso. E no princípio éramos só nós. Depois foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Depois a salinha já não dava, já entrava pela enfermaria do corredor para... Bom, quando eu entrei para o Ofício de Loyola, eu já estava formada, já vinha do Rio com a especialidade, né? Então, eu já entrei no Ofício de Loyola já como médica obstetra. E a gente vai mudando. Depois eu passei para ginecologista, funcionava como médica do Ofício de Loyola em câncer. E a gente ia vendo a capacidade de cada um e ia trocando. Aí eu já fiquei lá no Ofício de Loyola como ginecologista e cancerologista, né? E também comecei a fazer a minha clínica de obstetra. E fiquei nisso até ficar no Ofício de Loyola até 70 anos. Foi a companhia de lá, o tratamento de lá da clínica toda, que ia pegando a gente. Eu não queria sair de lá. Uma ocasião trocaram a ginecologia, porque não tinha campo suficiente, tiraram os nossos únicos leitos de ginecologia e nos passaram para outro lado, mas continuamos assim mesmo. E até eu sair de lá, ainda continuei trabalhando como ginecologista e como obstetra. Trabalhava lá no Ofício de Loyola como clínica para diagnosticar câncer e providenciar o tratamento. Quer dizer que na realidade, a minha vida lá no Ofício de Loyola foi como cancerologista. Eu trabalhava no ambulatório de cancerologia. E como médica lá na parte de ginecologia, de cirurgia, etc. E gostei demais. Não quis sair de lá. Ofereceram, mas eu não quis sair de lá. Aí fui ficando, e fui trabalhando. E cada vez a gente vai se prendendo mais, porque vai criando amizade com os pacientes e com os colegas. E aí não quer sair. Olha, eu me aposentei com 70 anos. Meu aprendizado foi no câncer, em clínica, tratamento e orientar o paciente para um tratamento eficaz. E isso é que era muito importante para nós. E às vezes nós não conseguíamos, porque o hospital era pequeno, o número de pacientes era grande. Então, quando a gente conseguia uma paciente em bom estado de operar, quer dizer, operava e ficava boa. Ainda tinha isso naquela época. A gente operava a paciente e aquela operação servia para o futuro dela. Depois começou a encher demais e nós não conseguíamos mais leito para operar as pacientes. E aí foi diminuindo a clínica ginecológica de câncer. Mas foi o que mais me impressionou, foi sempre os casos que nós não conseguimos resolver. Era o que mais nos marcava. Porque eu são 70 anos, eu fui aposentada, eu entrei lá nova. Eu tinha esperança de trabalhar lá, até ver muitas mulheres boas de câncer. Não deu. Deu para considerar algumas tratadas e boas, entendeu? Mas que fosse um tempo de vida muito longo, que como nós gostaríamos, não foi. Porque o câncer é uma coisa muito delicada. Se a pessoa vai procurar o médico e aceita o tratamento, jovem ainda, ela pode viver muito tempo.
Cansei de encontrar pacientes que eu tratei lá no Ofício de Loyola, acompanhando a corda do círio. Boas, curadas. Mas isso era muito raro, não era frequente, não. Os colegas eram muito unidos. Uns ajudavam os outros no que podiam e substituíam quando precisava. Então, isso aqui, e era na melhor das boas vontades, não era obrigado, não. Fulano, tem um paciente aí que não dá para nós fazermos, você pode ir prontamente. Não tinha esse negócio, não, só vai se pagar ou isso aqui, não. Nós fazíamos de bom coração e com vontade de ver a pessoa curada. Porque não era todo mundo que a gente conseguia, né? Mas o hospital em si, com as suas diferentes clínicas, vivia muito fechado, muito uns pelos outros. Isso é que era interessante. Que não tinha esse negócio, ah, não, porque eu sou mais velha do que você, eu é que vou fazer isso. Precisou, vai. Seja recente, não seja recente, vai ajudar o colega. A importância foi a dedicação dos médicos em conseguir uma cura. Que não é fácil. Então a gente tinha às vezes que se dedicar muito a um paciente que estava numa vez de ser curado e que por outras razões não encontrava campo para isso. Então isso machucava muito a gente, sabe? Porque nós queríamos tratar e ver curados. Foi uma mudança tranquila, porque todos nós já estávamos habituados e vivendo o Ofício de Loyola de lá, já estávamos habituados com o tratamento. Era pequeno o Ofício de Loyola de lá, era pequeno, mas trabalhávamos bastante e conseguíamos muita coisa lá. E uníamos os médicos que entravam, os novos, eram tão unidos como se já estivessem lá desde o início. Então era um time que trabalhava unido, sempre pensando no próximo. Era na cirurgia, era na quimioterapia, era na biblioteca, era nos pacientes que iam lá fazer a primeira entrada lá para fazer uma biópsia e ver o que precisava. Isso machucava muito a gente, sabe? Quando pegava um paciente ainda em estado de tratamento e nós não conseguíamos levar até lá. Isso era muito triste. Quando nós entramos para o Ofício de Loyola lá, quase todos os médicos da Praça da República foram para lá. Então já era uma turma conhecida. E tínhamos prazer de trabalhar, tínhamos confiança no colega. Mas uma série de coisas trocava, às vezes trocava o diretor, aí havia uma troca de clínica, mas de qualquer maneira nós conseguimos levar com vontade e com sucesso o que nós pudemos. Eu trabalhei muito, eu gostava muito das crianças. Eu trabalhei muito, eu tinha uma radiolazinha pequenininha e tinha todos os discos de criança. Então, no dia do meu plantão lá, eu ia fazer tudo que eu tinha que fazer, que era da minha obrigação, e ia para a pediatria, botava os discos de criança e ficava lá conversando e fazendo companhia para as crianças há muito tempo. O governo encampou e tomou conta depois. Aumentou, porque o número de pacientes aumentou também, o hospital teve que aumentar. Mas funcionou bem, posso dizer até o fim, porque eu fiquei lá até 70 anos, então em 70 anos muita coisa mudou, e mudou mesmo. Mudaram médicos, mudaram técnicas de cirurgia, técnicas de tratamento, isso tudo nos englobava a qualquer um. Foi crescendo, sim, porque o interesse era tratar. Às vezes a gente não conseguia, e isso nos machucava, mas a gente insistia até o fim, para ver se conseguia, às vezes conseguia, você ia regredindo, e então a gente ficava muito satisfeita de ter conseguido aquilo. Sobre o Ofício de Loyola, né? Ele foi também um dos iniciantes, ele foi o primeiro anestesista do Ofício de Loyola, e levou até o final, ficou trabalhando até o fim, porque ele já morreu internado num CTI.